Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513. Ele não tinha como saber de todos os feitos de Afonso de Albuquerque na Ásia. Também não tinha como ter conhecimento do rinoceronte de Dürer, que só seria criado em 1515. Se fosse adepto da teoria da conspiração, diria que Maquiavel não escreveu em 1513 ou complementou o capítulo 3 depois de saber dos feitos de Afonso de Albuquerque, porque os 4 conselhos que ele dá para estabelecer um império duradouro, em terras a ser conquistadas de civilizações já existentes, foram exatamente os conselhos práticos de Afonso de Albuquerque, as lições práticas que Afonso de Albuquerque ensinou à Portugalidade, à Europa e ao mundo. Quais foram os 4 princípios de Maquiavel? 1. Conquiste e estabeleça governo sobre a conquista. De preferência, colonize a conquista com os seus, com gente do seu próprio povo. 2. Negocie com os poderosos locais, mas não deixe que eles alarguem demais seus poderes. 3. A melhor alternativa é destituir o governante local e instalar seu próprio governo no lugar. Não faça uma paz negociada. Tenha a vitória total e o usufruto total da sua vitória. 4. Não deixe que uma potência estrangeira crie reputação. Se ela tiver uma, destrua. Entre os maiores feitos da história da humanidade, os maiores fatos históricos, glória das conquistas portuguesas, estão a conquista de Ormuz e de Malaca, a instalação da cidade de Goa e a exploração das Ilhas Molucas, o centro da produção das especiarias. Todos esses feitos são dos 6 anos de governo de Afonso de Albuquerque, de 1509 a 1515, sobre a Ásia portuguesa, os 6 anos que mudaram o mundo. Agora vejamos os 4 conselhos de Maquiavel para expandir um império em terras já civilizadas, na versão de Afonso de Albuquerque, na pena de Afonso de Albuquerque, pois ele também escreveu, e escreveu muito, e nos feitos militares e de governança de Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque, que é considerado pelos ingleses um primor de governança e de guerra. Primeiro, estabeleça governo sobre sua conquista. De preferência, a colonize com os seus, com seu próprio povo. Francisco de Almeida, que era rival de Afonso de Albuquerque, conquistou o Dil. Foi muito importante, mas não colonizou, não continuou o governo, apenas destruiu. Afonso de Albuquerque fez diferente. Ele estabelece a cidade de Goa. Dizem que Afonso de Albuquerque foi o primeiro europeu a fundar uma cidade na Ásia depois de Alexandre o Grande. É anacrônico estabelecer o Império Alexandrino como europeu. Europeu é um conceito diferente. Então, Afonso de Albuquerque foi realmente o primeiro europeu a criar uma cidade na Ásia. E que cidade? Goa. Ela resistiria como portuguesa até 1961, com breves interrupções. O que ele fez? Ele eliminou os poderes locais em Goa e estabeleceu a colonização imediata com portugueses. Como os portugueses não trouxessem mulher portuguesa com eles, mulher europeia, ordenou que seus homens se casassem com as nativas, formassem famílias. Os filhos desses homens seriam gente do seu próprio povo também, seriam filhos de portugueses. Uma grande lição de Portugal para o mundo, a miscigenação. Só assim, um povo de 1 milhão de habitantes, então, tem hoje quase 300 milhões de falantes de descendentes. Em Malaca fez a mesma coisa. Estabeleceu o governo imediatamente, construiu fortaleza e instalou uma população portuguesa lá. Faria o mesmo em Ormuz, quando construiu uma fortaleza também e estabeleceu população portuguesa. Levaria um domínio de mais de 100 anos de Portugal sobre o Golfo Pérsico. Segundo, negocie com os poderes locais, mas não estenda demais os poderes. Ele nomeou hindus para a burocracia, para algumas tarefas de governo e da justiça, mas não deu a eles o poder militar, acesso ao poder militar. Então, o governo dos hindus sobre Goa seria sempre subalterno. Apenas portugueses exerceriam o poder máximo. Em Malaca foi a mesma coisa. Ele teve apoio dos comerciantes chineses e outros insatisfeitos com o poder do sultão local. Depois contou com esse apoio também para a governança. Nomeou representantes dos malaios, representantes dos javaneses,
compartilhou o poder, mas os principais poderes continuaram em mãos dos portugueses. Malaca seria fundamental para o estabelecimento do Império Comercial Português sobre a região mais habitada e mais rica da Ásia, que incluía a China e o Japão, além do que hoje é a Indonésia, o que inclui as Molucas e o Timor. Terceiro, destitua o governante local. Ele fez isso em Goa, eliminou não só o governante, como seus principais assessores, os principais líderes hindus, a elite da cidade, e fez de novo em Malaca. Ele destitui o sultão, ele ainda consegue fugir, o sultão e sua corte, para a floresta, mas será perseguido e mantido afastado. Esse exemplo foi fundamental para a negociação que aconteceu 2 anos depois, em 1513, com o Samorim de Calicut, ele que vinha resistente a fazer negócio com os portugueses havia 15 anos, desde a primeira chegada de Vasco da Gama. Sabendo das atitudes de Afonso de Albuquerque em Malaca, o Samorim de Calicut cedeu. Atendeu a todos os pedidos dos portugueses. Por algum tempo, Calicut não seria mais problema. Em Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico, Afonso de Albuquerque, em 1507, já tinha estabelecido uma fortaleza. Não durou porque foi traído pelos seus homens. Ele volta a estabelecer a fortaleza em 1515. Teve a concordância do Chá da Pérsia, que se tornaria um aliado português. Em seguida, ele volta para Goa e morre naquele mesmo ano de 1515, depois de ter ficado doente. Quarto, não permita que outra potência crie uma reputação. Se essa potência tiver uma reputação prévia, destrua. Ora, Francisco de Almeida já tinha começado essa obra. Aliás, Vasco da Gama já tinha começado antes, mas Francisco de Almeida, na Batalha de Dil, como nós vimos em outro vídeo, Portugal contra todos, acabou com a reputação dos venezianos e dos egípcios do Império Mameluco. Nunca se recuperariam. Nos tempos de Afonso de Albuquerque, ainda havia a reputação das frotas islâmicas de comércio e de guerra. Afonso de Albuquerque destruiu completamente essa reputação. Transformou o Índico no Mare Clausum, no mar português. Os islâmicos da Ásia jamais se recuperariam. Até conseguiriam, pela via dos turcos otomanos, reabrir a via do Mar Vermelho. Mas foi só. O Índico seria um mar europeu por mais de 4 séculos. Por falar na vida de Afonso de Albuquerque, ele nasceu em meados do século XV, na média nobreza de Portugal. Em 1571, ele estava ao lado de Afonso V na tomada de Arzila e Tânger, que nós narramos em outro vídeo aqui. Ali ele conheceu o futuro rei João II, com quem estaria e se aproximaria na Batalha de Toro, de que participou também. Subindo João II ao poder, fez de Afonso de Albuquerque escudeiro-mor. Com João II, Afonso de Albuquerque aprendeu uma lição valiosa. Embora não tenha feito guerra externa, João II fez guerra interna, guerra a poderosos. Um deles ele matou com as próprias mãos. Melhor lição não poderia haver. Em 1503, Afonso de Albuquerque é mandado pela primeira vez à Índia, por Manuel I. Manuel I desconfiava de todos que eram próximos a João II, de modo que a decisão de mandar Afonso naquele momento foi um tanto reticente. Mas ele volta da Índia coberto de glórias, em 1504. É mandado novamente com Tristão da Cunha em 1506. Ali vai ter a primeira experiência de Hormuz que nós já falamos. E assume o governo em 1509. Afonso de Albuquerque foi um exemplo de ordenador. Uma das lições de Maquiavel é que é preferível ser temido do que ser amado. Isso os portugueses já sabiam. Afonso V e João II eram muito temidos. E já Vasco da Gama se fizera temido em 1498, na primeira viagem para o Índico. O que havia de novo na obra de Maquiavel era a conceituação dele de Estado. O Estado que nasce da guerra, nasce do poder militar. A guerra se inicia pela violência. Guerra é uma palavra que vem do germânico. Verro, latinizado para verra, significa confusão, conflito. Quando há confusão, quando há conflito, há um clamor por ordem. Esse clamor será melhor atendido pelo Estado que demonstrar poder militar e usá-lo integralmente na guerra, na fase da violência. Isso torna a intimidação que se segue muito mais efetiva. O poder de um Estado de intimidar, de estabelecer a ordem,
é o pressuposto para a prosperidade, para o avanço técnico, científico e cultural. É esse Estado que os europeus fundam e fundam em grande parte no exemplo de Afonso de Albuquerque, que é mais levado em consideração no início do que os escritos de Maquiavel, que só são publicados em 1532. É com o tempo que Maquiavel ficará mais famoso do que Afonso de Albuquerque. No momento em que Dürer retrata o rinoceronte enviado por Afonso de Albuquerque para Manuel I, que por sua vez Manuel I manda para o Papa, ele morre num naufrágio no Mediterrâneo antes de chegar ao Papa, mas esse rinoceronte, que causa uma grande impressão na Europa, como tudo que Dürer fazia, esse rinoceronte simboliza esse poder de Portugal, de uma nação europeia, uma pequena nação europeia, da ponta extrema da extrema península da Eurásia, sobre o continente asiático, que tinha então 3/4 da população mundial e 3/4 da riqueza mundial. Foram essas lições de Afonso de Albuquerque que Maquiavel escreveu ao mesmo tempo em que elas se realizavam, que mudaram o mundo, mudaram os conceitos e fizeram com que a Europa não só conquistasse, mas mantivesse as conquistas e moldasse o mundo à sua maneira, à sua cultura, de lá até nossos dias. São mais de 500 anos de domínio cultural europeu, de ordenamento europeu, de Estado, de molde europeu sobre o mundo. Muito devemos a Afonso de Albuquerque, mais até do que a Maquiavel.